Ok. E aí, pessoal? Bacana estar aqui falando sobre Israel. É um país que eu tenho muito carinho, que eu admiro e que eu gosto de visitar. Passei 12 anos intensos levando o grupo basicamente todo mês, 2 vezes por mês, para Israel, desde 94 até 2001, depois 2000, 2000, 2002, 2006 basicamente foi quando eu parei, mas de 94 até 2000 foi muito intenso e depois um pouco fracionado, misturado com outras loucuras da vida aí. Morar no Japão, fui morar em Maceió, nesse miolo. Mas de qualquer maneira, Israel é um país que eu tenho muita gratidão por todo o trabalho que já me deu, né? E é um lugar que vale a pena visitar. Então vamos lá. Deixa eu. Ok. Esse primeiro mapa aqui, essa primeira página é um pouco mais. São dois mapas antigos. Perdão, o mapa da esquerda é o mapa mostrando as tribos de Israel. Isso a gente está falando em 1200 a.C. Velho Testamento, livro de Josué. Ele descreve basicamente toda essa vida que existia naquela região que hoje a gente conhece como Israel. Uh, a visita ao país ele é conectado diretamente com histórias bíblicas, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ao Corão. Todos esses livros eles se passaram e são histórias dessa região, dessas pessoas. Então, o que a gente vai ver basicamente está conectado com religião. Uh, então, esse mapa aqui é um mapa antigo, bíblico, e mostrando as regiões que lá habitavam, as tribos que lá viviam. E do lado esquerdo o mapa político que mostra mais ou menos a divisão de regiões que a gente conhece hoje e as fronteiras, tá? Então aqui, se a gente for para o mapa do lado esquerdo, deixa eu habilitar meu laser aqui. Aqui a Jordânia, uma fronteira faz com a Síria, faz com o Líbano, faz com o Egito também, tá? Então essas são as fronteiras. E aqui nesse cantinho, aqui bem nesse cantinho, é a Arábia Saudita. Começa a Arábia Saudita, então está muito próximo também da fronteira com o sul de Israel, que é essa parte verde. Tá? A parte norte, a parte amarela, a gente vai falar sobre ele, a gente vai passar um pouquinho aqui pelo central e depois Jerusalém também. Tá? Então vamos lá, próximo. Aqui a ideia é mostrar realmente esse mapa do lado esquerdo aqui, está mostrando essas áreas mais perigosas hoje em dia. Tá? Então está vendo aqui, ó, em vermelhinho escuro, não é aconselhável viajar aqui na faixa de Gaza, essa cidade é fechada por um muro, é onde estão os palestinos árabes fechados nessa cidade, uma cidade com grande importância para a autoridade palestina. E aqui também na fronteira com a Síria também tem uma outra parte do norte de Israel, Líbano, Síria ali, que também não se aconselha viajar. São momentos, e esse mapa já teve muito mais vermelho, já teve momentos de Jericó tá vermelho, já teve momentos de Ramallah tá vermelho, e aqui, e misturado aqui Belém também, mas hoje em dia, e já tiveram momentos muito mais tranquilos. Eu já vim aqui para Gaza, eu já fui aqui para a fronteira em cima, né? Já entrei em Jericó sem controle de segurança, eu já não pude entrar em Jericó, então depende do que está acontecendo no momento. As fronteiras com segurança vão fechando e vão abrindo de acordo com o que está rolando naquele momento. E do lado direito, o mapa um pouquinho mais bonitinho, nada mais. Né? Aqui no centro estou mostrando a bandeira de Israel, a divisão étnica do país e as religiões que existem no país, uma população de 9 milhões, é um país pequeno, 420 quilômetros por 115, então a gente pega aqui a Rafia, Mar Morto 115, a parte mais larga, mas aqui então você imagina que é um pouquinho mais da metade, né? Então a gente está falando em 50 quilômetros de Tiberíades até Haifa, né? 70 quilômetros mais ou menos.
A moeda do país é o shekel. O shekel é a moeda de Israel, dividido em notas e moedas. Aqui tá mostrando para vocês. O dólar é muito bem aceito em lugares turísticos, então você chega no McDonald's, né, no próprio, você paga no caixa em dólar, e às vezes a pessoa tem dólar, ela até te devolve em dólar, senão ela devolve em real. Tem um estabelecimento que gosta de lucrar com a câmbio, então eles fazem um câmbio um pouquinho mais abaixo, recebem em dólar e depois vão lá trocar numa casa de câmbio e dão o troco também num câmbio mais baixo em, em shekels. Ou agorot, que são os centavos, aqui é uma moeda de meio shekel, 50 centavos, né? São 50 agorot. Aqui tem uma moeda de 10 centavos, aqui é uma moeda de 5 shekels, e aqui é uma moeda de 2 aqui atrás, e as notas, etc e tal. Vale a pena trocar? Sim, vale a pena sempre trocar quando você chega no aeroporto ou numa casa de câmbio, tem um pouquinho de shekel miúdo para as comprinhas do dia a dia. Então, você quer ir num mercadinho comprar alguma coisa e quer evitar complicação com câmbio, troca shekel, não tem problema nenhum. Cartão de crédito é aceito em tudo quanto é lugar. Dificulta um pouquinho a agilidade das compras no cartão de crédito para as lembrancinhas do dia a dia, então é legal você ter cash. É legal você sempre levar nota miúda para Israel, tá? Então, às vezes, você leva tudo em nota de 100, chega lá para comprar um cartão postal, você tem uma nota de 100, e às vezes dificulta a compra, ou você vai levar um monte de moeda e nota em shekel, em tudo quanto é dinheiro para conseguir esse troco. Então, é legal levar sempre notinhas pequenas, notas baixas, leva as grandes também, lógico, mas notinha de 1, 5, 10 é muito bem-vindo durante a viagem. Eu vou seguir uma ordem aqui, então minha ideia é falar história, guerras, religião, kibbutz, aeroporto, fronteira, praia, roteiros turísticos, hotéis e comidas. Perdão. Então vou começar com história, primeiro tópico. Esse gráfico aqui, não se preocupem com ele, é mais para ilustrar, não vou passar nada de tempo nele, só para ilustrar o processo daquela região de conquistas e guerras e brigas e troca de períodos e de povos que habitavam ali. Então, se a gente pegar aqui do mais alto da esquerda, é 2000 anos antes de Cristo, os cananeus, depois tem o Império Novo Egito, Novo Reino do Egito, e por aí vai. Judá, chegando até aqui, quase próximo do ano 2000, né? Segunda Guerra Mundial, aqui onde está em vermelhinho que tem British, realmente os ingleses ocuparam aquela área, logo depois dos otomanos, né? Então tem aqui, pode ver que tem a parte dos cruzados, né? Todas as histórias que a gente, período bizantino e por aí vai. Então o que a gente tem hoje, o Estado de Israel começou em 47, então é aqui essa parte azul, o último pedacinho, tá? Então não vamos cobrir a história inteira, é muito difícil cobrir a história inteira, deixa para uma viagem para Israel e vocês podem tirar as dúvidas com os guias locais. Aqui essa página, basicamente, vou deixar ela estática um segundinho aqui, mas quem são judeus, né? Por que eles estão lá? Se a gente pegar aquele primeiro mapa com as divisões das tribos, né, bíblicas, ali é a origem do povo judeu. E eles foram evoluindo e se espalharam pelo mundo, principalmente pela Europa, né? E teve um momento, Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a voltar, fugindo, né? Esse movimento sionista que fala um pouquinho aqui embaixo. Então eles fugiram e montaram o Estado de Israel, mas eles já não eram muito bem-vindos, eles eram europeus, né? Filhos, né? Segunda, terceira geração ali já, e voltando para uma terra dos pais deles, dos avós, etc. Então começou um conflito ali, e dali é formado o Estado de Israel, que a gente fala um pouquinho mais para frente. Exército e guerras é uma coisa importante lá em Israel. Todo mundo pergunta se é seguro ou não. Super seguro, super, super, super seguro. Então esse processo que a gente conhece hoje de TSA, que existe para realizar seguranças que a gente passa nos Estados Unidos quando viaja, ela é padrão em Israel desde que eu
fui para lá a primeira vez. Então você passa em raio-x para entrar no país, em todas as suas malas, junto com vocês, pergunta de segurança, etc. e tal. Então é um país muito, muito, muito seguro. E Exército de Guerras faz parte dessa experiência que eles têm em segurança, em manter o país seguro, tá? Aqui basicamente mostrando a história do Estado de Israel, 47, instituído, ONU, era ocupado pelos ingleses na época. Os ingleses facilitaram a entrada desses europeus, judeus europeus, judeus americanos, judeus de toda parte do mundo para constituir o Estado de Israel. Em 47 conseguiram. Um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi muito importante nesse momento para conseguir. O voto foi muito apertado e a agilidade e ali a politicagem que ele fez para conquistar os votos e ganhar tempo para converter as pessoas na decisão delas foi importante. Então, Oswaldo Aranha é um cara muito importante para Israel. E tem uma praça até lá com o nome dele, é interessante. Bom, 47 foi formado, então essa parte aqui em azulzinho é o Estado de Israel. Essa parte marrom era o que mantinha a Cisjordânia, então aqui estava Gaza, como a gente viu naquele outro mapa. Tinha Jerusalém, que é a cidade santa para os judeus, é a cidade muito, muito importante, a mais importante para os judeus, Jerusalém. Aqui está a pedra que teve um momento mais significativo para os judeus, e aqui que eles querem, aqui é a capital, né, deles. Então, por isso que tem briga até hoje aí. Ela não é 100% dos judeus ainda, tem uns estresse e atritos. Depois de 48, a Primeira Guerra, o que aconteceu? Logo depois de 47, os árabes falaram, o que é isso? Vocês chegaram aqui dominando? Negativo. E foram para cima dos israelenses. Os israelenses, logo um ano depois, já foram e, ok, vamos dominar mais ainda. Então eles foram, e aproveitando esse ataque, o contra-ataque deles, eles acabaram dominando mais espaço e fincando mais o pé na região. Tá? 67, Guerra dos 6 Dias, uma guerra famosa. Então, o que aconteceram? Os países árabes todos foram atacar eles, e nessa defesa eles acabaram conquistando muito mais colinas de Golã, tá? Que era importante, mas vocês vão ver a foto quando a gente chegar no roteiro turístico. Colina de Golã eles conquistaram aqui, conquistaram também a Cisjordânia, que é onde está Jerusalém. Nessa época tem a Jerusalém, ela está dividida na metade, a cidade, metade para cada lado. Então eles conquistaram esse pedaço aqui da Cisjordânia, conquistaram o Sinai, devolveram para os egípcios, para o acordo. Não devolvem para a Síria aqui exatamente por segurança, pela proximidade das cidades que tem aqui nessa região. E agora em 2005, essa última, e aí começam as cercas de segurança, fechar cidades em Belém com muro, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? Eles devolvem, eles tiram a segurança, o exército dessas cidades da Cisjordânia, e fica tudo mais tranquilo. E isso oscila há 2.000 anos, há 4.000 anos, e não vai ser agora que vai parar. Tomara que pare em breve. Perdão. Um pouco mais sobre o exército. Rapidamente, empresas lá em Israel produzem muito. Na época da Guerra dos 6 Dias, a França apoiava militarmente Israel. Né? Durante esse processo dos 6 dias, a França parou de apoiar por um decreto que eles criaram lá, e aí Israel se viu obrigado a começar a produzir. Hoje eles produzem, tem grandes empresas produzindo grandes armas e equipamentos militares. Aqui eu mostrei 3, né, rapidamente. Então todo mundo conhece a Uzi, a Glock, é tudo a arma israelense. Então eles produzem aviões, eles usavam Mirage, que é francês, e durante a Guerra dos 6 Dias, com esse problema, eles foram lá para os Estados Unidos apoiou eles, e eles começaram também a produzir. Hoje tem uma troca muito bacana de tecnologia militar entre esses países. Israel é uma potência militar, um país extremamente pequeno, mas extremamente potente. Eu acho que eu passei não, passei. Quem vai para o exército e por que o exército lá é forte. Isso tudo dá aquela segurança que eu comentei,
em andar pelo país e conhecer Israel, que é um país extremamente seguro. Então, homens e mulheres servem ao exército obrigatoriamente, é motivo de orgulho para quem participa do exército, para quem tem condição, então todo mundo quer ter condição de ajudar o país, né, a proteger o país. Então, eles têm uma população quase que 100% treinada pelo exército, e depois que eles acabam os 3 anos para os homens e 2 anos para as mulheres, eles voltam para a reserva 30, 60 dias por ano para reciclar e se manter atualizado os treinamentos. Tá? A religião aqui, lá a gente já comentou dessa divisão. Então existem cristãos, é um país aberto, eles não perseguem nenhuma outra religião, eles não perseguem ninguém, todo mundo tem liberdade para montar a igreja e fazer o que quiser lá. Então, é o único estado no mundo que a maioria é judia, o restante eles são uma minoria em muitos países, mas eles são uma minoria em muitos países, mas uma minoria muito significativa. Tá? Então, por menos, são pessoas muito importantes e atingiram postos muito interessantes ao passar dos anos dos judeus no mundo. Então, sobre Israel em si, mas a gente tem 75,3% judeus, 20% muçulmanos, 4 outras religiões, incluindo o cristianismo e todas as ramificações do cristianismo. Aqui falam números interessantes sobre os judeus seculares, entendeu? Então, são 75% são judeus, mas qual a porcentagem deles que é realmente religioso, que usa kippah, que segue as tradições, né? Quantos, como no Brasil, todo mundo é católico, nasceu num país meio que cristão, então as pessoas às vezes falam, sou católica, mas nunca vou na igreja, nunca li a Bíblia, não faço ideia do que está escrito lá, e está tudo bem. Então, basicamente, isso acontece em Israel também com o judaísmo. Aqui um pouquinho a cara dos judeus, né? Então, a gente tem judeus religiosos. Então, a primeira foto que eu coloco aqui é um judeu religioso extremista. Ele, pelo cabelinho dele aqui, o kippah e a roupa dele, ele é um judeu bem religioso. Ele não usa os chapéus, que são tradicionais de regiões da Europa, e que eles trouxeram esse costume para Israel, mas ele é um judeu extremista, religioso demais. Aqui embaixo também outro estilo de chapéu, com as costeletas aqui, são uma das regras. O judeu tem que seguir, se não me engano, são 320 regras para ser um judeu ortodoxo ou um judeu mesmo, né? Seguindo todos os costumes e ritos. Então, muda o chapéu, muda o estilo. Aqui é uma criança, então, curiosidade, eu achei legal colocar essa foto aqui para mostrar como as crianças ortodoxas se vestem. Então, tá vendo aqui? Esse aqui já é a costeletinha dele deixando crescer, tá vendo? Ele já não corta esse pedaço, ele corta o restante do cabelo, mas deixa a costeleta. Eu, na minha última viagem, conheci um rabino brasileiro, até ele pediu uma ajuda, eu estava filmando para ele umas coisas, e Rabino Dudu, e eu estava conversando com ele, a gente estava jantando depois, ele abriu a barba dele, ele deixa sempre guardadinha, ele falou, nunca cortei minha barba. Então ele tinha uma barba normal, assim, talvez um pouco maior que a minha, mas ela era toda dobrada por dentro, e foi interessante. Mas basicamente é isso. Então eles têm uma série de, quando eles vão orar no Muro das Lamentações, basicamente é com essa roupa aqui da esquerda que eles estão vestidos, tá? Eles têm o kippah, que é aquele chapeuzinho pequenininho que cobre a cabeça. Teoria para você sempre lembrar que Deus está acima de tudo e protegendo. E tem o talit, que é esse manto que é mais famoso, que as pessoas gostam de comprar durante a viagem, que é esse manto que eles usam por cima. Tem essa caixinha que tem dentro uma mensagem bíblica, uma mensagem da Torá, que é para eles lembrarem, sim, lembrarem dessa mensagem enquanto eles estão orando, e essa caixinha sai uma fita de couro que vem até o braço, com outra caixinha aqui, com outro trecho da Torá, que eles enrolam aqui, e eles costumam orar balançando o corpo, que é basicamente para você
quando está orando, está se concentrando, e esse movimento te faz se concentrar mais e está orando com toda a sua mente, todo o seu corpo. Isso é interessante. Quando eles, basicamente é isso sobre os religiosos. Um pouquinho aqui eu desviei um pouquinho do normal. Isso aqui são judeus africanos. Então, o que acontece aqui é que durante um período o rei Davi e a rainha de Sabá tiveram juntos. E quando a rainha de Sabá voltou para a África, ela levou algumas pessoas com ela. E dali surgiram esses judeus na África. São judeus beta, ou judeus etíopes. Né? É interessante. E em um determinado momento da história, eles foram perseguidos. E aí eu coloquei a foto desse filme aqui, tá? Do Red Sea Diving Resort, que é um filme que está no Netflix, é recente, é muito bacana e vale a pena ver. São espiões israelenses que vão até o Sudão recuperar esses judeus e salvar esses judeus que estavam sendo perseguidos e mortos na África. Então aqui, ó, no mapinha de baixo eu mostro a distância aqui, ó, de Israel para o Sudão, e aqui Etiópia, Addis Abeba, aqui era a área da rainha de Sabá. Então, muita gente veio para cá, e em determinado, há pouco tempo, 60 e pouco, 1967, por aí, nos anos 60, eles começaram a trazer essas pessoas, e o governo de Israel confirmou que eles tinham essa linhagem, que eles eram judeus e eles poderiam vir para Israel e viver como cidadãos em Israel. Então é uma história interessante. Aí os Estados Unidos ajudou, eles lotavam aviões e traziam, depois de tudo certo e tudo resolvido. E aqui essa fotinha aqui é esse resort Mar Vermelho. Resumindo assim, esses espiões eles compram um resort abandonado no Sudão e fazem uma fachada ali para começar a fugir com esses judeus. Então vamos para a próxima. Kibbutz. Kibbutz é interessante, é parte da cultura israelense, é uma forma de comunidade, de vida em comunidade, que começou com a formação do Estado, tem uma importância muito grande para a formação do Estado de Israel e formação do Estado de Israel. E esses agrupamentos, eles eram basicamente agrícolas, eles produziam o que eles viviam, né? E eles produziam tudo que eles consumiam, perdão. Só que hoje ele já perdeu um pouco essa parte socialista de ser tudo comum, mas algumas coisas se mantêm ainda no estilo de vida e eles, cada um produz o que quiser hoje. Então eles produzem agricultura, eles produzem armamentos, eles produzem caviar. Aqui nessa foto eu coloco aqui, é uma empresa em Israel que vende caviar, são dois russos que vieram da Rússia e hoje eles produzem uma parte do caviar exportado e tem um faturamento altíssimo lá em Israel, muito interessante. Aqui essa foto de cima é um kibbutz famoso, então a parte central, só um segundo, perdão. Pode ir para o quarto um pouquinho? 5 minutos. E cada um tem um estilo, eles estão fora sempre da cidade, eles têm uma parte de educação muito interessante, vale a pena quem tiver mais curiosidade dar uma pesquisada, tem coisas interessantes na internet, vocês vão achar, mas eles têm, eles criam as crianças todas juntas, eles se preocupam muito com as crianças para eles é o futuro do país, é o futuro da nação, então eles têm um trabalho muito importante, então as crianças não dormem com os pais, na maioria dos kibbutz, elas dormem numa casa das crianças, elas participam e convivem com os pais, mas o ensinamento, a escola, todas elas é numa área central onde todas as crianças do kibbutz aprendem.
Eles têm carros, tem kibbutz que tem um carro e divide para todo mundo, tem kibbutz que tem 100 carros de todos os tipos e você aluga, o kibbutz paga combustível, o kibbutz faz a manutenção, o kibbutz te dá um salário igual, todo mundo igual, mas você dá o seu salário para o kibbutz. Se você é um professor, se você é um empresário de sucesso fora do kibbutz, se você mora no kibbutz, seu salário vai direto para o kibbutz e o kibbutz distribui para todo mundo. Então, o presidente e o faxineiro ganham a mesma coisa, só que eles têm tudo que eles precisam. E há uns anos atrás, o kibbutz perdeu força, né? Depois as pessoas, crianças queriam, os jovens queriam sair do kibbutz e ter uma experiência e ser ricos sozinhos, mas eles perceberam e o kibbutz se adaptou a essas mudanças, evoluiu, e agora está tendo um movimento dos kibbutz encherem de novo, e kibbutz muito importantes. Você vai tomar um sorvete, tomar um leite, é um kibbutz que faz hotéis, kibbutz. Acho que é a próxima página, por sinal. Aqui eu coloco hospedagem, kibbutz. Então, você olha, boas diárias aqui nesse mapa. Isso aqui eu tirei, acho que do hotéis.com. Então, tem uma série de kibbutz que são hotéis e são restaurantes. Durante a viagem, normalmente se visita kibbutz, seja para uma refeição, seja até para hospedagem. Depende, norte de Israel, fronteira ali. Não tem muito hotel, então os hotéis são de kibbutz. Basicamente é isso. Aeroportos e fronteiras. Temos 2 aeroportos em Israel, fronteiras, então você pode chegar por Israel por avião ou por ônibus. A companhia de Israel é El Al, essa que está vendo aqui na foto. Aqui no mapinha eu coloquei 2 aviões nos aeroportos da cidade, e aqui é onde tem esse guardinha, são basicamente fronteiras. Tem outras 2 fronteiras aqui, mas as mais usadas por os turistas são essas 2. Kim Hussein fica aqui, Kim Hussein é o rei da Jordânia. Então essa fronteira tem esse nome, e tem uma também, Allenby aqui embaixo, perdão. Então tem 2 aeroportos, internacional, esse também é internacional, um aeroporto novo, acabou de ficar pronto, era um micro-aeroporto antigamente no meio da cidade de Eilat, a gente vai passar por ela rapidamente depois, mas eles construíram em comunidade com a Jordânia. Então o que a gente vê nessa foto aqui de baixo, à esquerda é Israel, e do lado de cada pista, do lado direito é a Jordânia. Então eles usam a mesma pista, mas tem estruturas separadas. Eu não sei se isso está funcionando já, mas essa era a ideia inicial. O aeroporto está funcionando, mas essa divisão realmente eu não tenho certeza. Aqui nessa foto de baixo estou mostrando a Kim Hussein, é a divisa entre Israel e Jordânia. Israel não pode tirar foto, então não acha foto em lugar nenhum, nunca consegui tirar uma foto lá. Já fui obrigado a pagar fotos por tirar fotos em lugares que não podia, a segurança me pegou. Então não tem, é difícil de achar. Então, uma fronteira entre os 2 países, se encosta um ônibus de um lado. No caso que eu fiz muito era na fronteira de Eilat, que é aqui embaixo. Chegava do Egito, descia do ônibus, pegava a mala na mão, caminhava entre as 2 fronteiras, entre os 2 países. Era um trecho de 60 metros, 70 metros. A parte do Egito você caminha um pouquinho mais, depois você passa a cerca, logo já tem uma casinha de Israel com ar-condicionado, e aí começam os processos de segurança. Tá? Segurança é muito importante para Israel. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu vou ter um slide de segurança. Tenho. E já vou chegar na segurança. Aqui eu estou mostrando aqui basicamente da onde se voa para Israel, voos diretos. Tá? É lógico que agora deu uma diminuída significativamente, e tem muitos países que os voos não são diários. Então tem alguns casos em sim, tem voos diários, às vezes mais de um voo. Né? Então a Alitalia às vezes tem 2 voos, depende do momento e da fase, as companhias colocam mais ou menos, mas normalmente é um voo e não diário, né? Segunda, quarta e sexta, então tem uma série de regras, né? E é muito vago eu falar agora e precisamente o que acontece. Mas sim, tem muitos voos de lá, Estados Unidos, Nova York é diário, né? E aqui é um pouquinho o processo de segurança, tanto no aeroporto quanto nas fronteiras o processo é o mesmo. Então o que a gente vê hoje de TSA nos Estados Unidos é um pouquinho pior lá em Israel, as perguntas são bem incisivas,
Eles usam muitas técnicas, normalmente se faz em grupo ou individualmente, eles vêm e pescam 2 pessoas, depende do momento de inteligência deles, a segurança funciona mais forte ou menos. Então eu estava voando logo depois que o Isaac Rabin foi assassinado, no aeroporto antigo, não era nem esse ainda, era um aeroporto pequeno, eles estavam abrindo todas as malas, foi um processo que demorou de segurança 3 horas, abrindo todas as malas, tirando peça por peça de roupa, separando as roupas, passando aquele detetor, esse detetor aqui de pólvora, né? Em peça por peça, fazendo análise de todo mundo. Então foi um dia caótico, eu me lembro, como se fosse hoje, essa saída de Israel. Mas uma coisa que eu sempre falei para todo passageiro, e você tem que falar, para quem você vai indicar, vender, seja o que for, é que esse processo é o que nos dá segurança lá dentro. Então, assim, eles têm uma fronteira muito bem vigiada, eles cuidam, eles têm uma inteligência fantástica e isso tudo dá uma tranquilidade e segurança para a gente caminhar à vontade no país inteiro. Aqui é um pouquinho do free shop do aeroporto. Esse é o saguão Ben Gurion novo. Nossa, antigamente o aeroporto não era desse tamanho. Hoje é só esse miolo aqui com esse água caindo do teto. É muito bacana. Boas lojas, todo tipo de comprinha, normal, né? Como qualquer outro de free shop de qualidade. Aqui é o saguão principal de check-in. Então, quando a gente chega no aeroporto, a gente passa primeiro por uma segurança para depois ter acesso aos balcões. Então, aqui nesse miolo é a segurança, e da segurança você vai. A chegada no aeroporto, o embarque, a saída de Israel, tá? Você precisa chegar com 3 horas de antecedência. É o normal e é o justo para conseguir passar tranquilo pela segurança, controle de passaporte e chegar no portão de embarque. Então, como o aeroporto fica entre Tel Aviv e Jerusalém, normalmente essa saída é 5, 4 horas antes do seu voo, você já está indo para o aeroporto. Com um grupo grande, é lógico que isso aumenta. Basicamente é isso de aeroportos e fronteiras e entradas. Para um pouquinho de praia, sim, por mais religioso que chegue, tem praia, tem biquíni, tem surf, tem vôlei de praia, tem tudo. Como eu disse lá atrás sobre os religiosos, uma pequena parte. Uma pequena parte é o religioso ortodoxo, mas a população na massa mesmo, ela é bem solta, digamos assim, tá? Basicamente 4 polos de praia, Tel Aviv, Haifa, Netanya e Eilat. Tel Aviv fica no centro, mar Mediterrâneo, Netanya, mar Mediterrâneo, Haifa, mar Mediterrâneo por norte do país, lá perto do Líbano, tá? E Eilat, sul, mar Vermelho, Golfo de Aqaba, como o Golfo de Sinai, ou Península de Sinai, tanto faz, mas é o mar Vermelho aí. Lindo, melhor lugar do mundo para mergulhar. Eu nunca fui para a Austrália, mas dizem que a Austrália e a Península dos Sinai são os melhores lugares de mergulho do mundo. Lógico que existem outros pontos interessantes, né, mas são pontos muito específicos de mergulho. Mas, em geral, quando você pega a Península do Sinai inteiro, essa costa da Arábia Saudita, a costa do Egito e o pedacinho de Israel ali, você encontra coisas em curto espaço, muito boas e de ótima qualidade. Então, realmente são 4 pontos interessantes de praia. As praias mais famosas são Netanya, Tel Aviv e Eilat. Haifa é um porto, então é uma praia um pouquinho menos bonitinha, digamos assim. Mas Tel Aviv e Netanya tem praias bem legais, como estou mostrando aqui. O calçadão, se vocês olharem nesse cantinho aqui, eles têm um calçadão de pedra, com as pedras portuguesas, quase parecido com Copacabana, e brasileiros vieram para ajudar nesse desenho, desse calçadão. Opa, travou? João, travou meu... Só um segundo. Caiu minha câmera. Vamos ver, voltamos. Ué.
um segundo. Eduardo, não sei se está me ouvindo, mas agora caiu minha câmera. Agora sim. Ok. Bom, seguindo roteiros turísticos, essa eu acho que é a parte mais importante da apresentação, mas eu acho que eu dei uma geral nos outros aspectos do país, e agora começa a parte turística. Então, basicamente, o que eu montei aqui foi um roteirinho, como se normalmente faz o roteiro. Então, se a gente começa pelo mapa da direita aqui, entrando pela fronteira, esse é um trajeto cronologicamente correto. O povo de Israel, ele sai do Egito como escravos, se perdem no deserto do Sinai durante os 40 anos. Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, seguem por aqui, onde é a Jordânia hoje, observam Jericó e entram em Jericó como a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel é Jericó. Moisés morre, não consegue entrar em Jericó, não vive o suficiente para essa guerra e essa batalha em Jericó. Então, o túmulo de Moisés está aqui na Jordânia. Mas de qualquer maneira, por isso que eu falei, cronologicamente é o jeito correto de entrar, o que a gente costuma gostar de entrar. Vou entrar por Jericó, vem por Eilat, só atravessa a fronteira e segue direto, né? Pode-se dormir em Eilat também se quiser, vem até o Mar Morto, faz uma paradinha no Mar Morto, aqui no caminho tem partes bíblicas, né? Você passa por locais mencionados na Bíblia, o guia sempre vai explicando isso no caminho, para no Mar Morto para um banho, para aqui também nesse miolo para visitar Massada, que eu vou mostrar para frente, Qumran, e chega em Jericó. Visita Jericó, sobe até Galileia, Terreno de Tiberíades, muita visita aqui, eu vou mostrar. Vem para a praia, Netânia, Tel Aviv, dá uma break na parte religiosa, vem para Jerusalém, de Jerusalém vai embora. Nesse ponto. Aqui nesse lado esquerdo é só um zoom, tirando essa parte do sul. E o que se pode fazer também é chegar em Tel Aviv, vir para Jerusalém, Jericó, Tiberíades, fazer essa volta só aqui na parte de cima. Então é possível também fazer aqui, quando se chega em Jerusalém, muita gente vem dormir em Tel Aviv, tá? E aí faz Tel Aviv, faz Cesareia, vai para Tiberíades, depois vem para Jerusalém. Então também é possível fazer essa forma de roteiro sem visitar a parte sul de Israel. Opa, mexendo na apresentação. Perdão. Então aqui é a nossa próxima visita. Então quando a gente entra em Eilat, primeira visita é Jericó e essa região. Então o nosso próximo slide é essa parte. Jericó. Então aqui é uma ilustração bíblica do que aconteceu em Jericó. O povo de Israel vem e entra. Eles vão até a cidade. Um cara com essa roupa aqui de branco, com a trombeta, dá uma volta na cidade. No dia seguinte vai lá, dá 2 voltas na cidade. No terceiro dia 3 voltas, até o 7º dia, que eles vão lá, dão 7 voltas e no final todos trocam a trombeta. A trombeta, com esse toque de trombeta, cai em todos os muros. E aí o exército de Israel, esse povo que estava fugindo do Egito, consegue entrar na Terra Prometida e conquistar a primeira cidade, que é Jericó. Não se tem nada hoje, na Bíblia até fala, não vai ficar pedra sobre pedra, então realmente não se vê nada. Aqui embaixo são 2 ruínas arqueológicas que não se consegue enxergar muito sobre Jericó. O que se sabe sim que Jericó é Jericó, pelo oásis, pela fonte de água doce que existe. Na região não tem outra fonte, então aqui tem uma fonte de água doce, então Jericó é bem verde. Ele fica numa área extremamente desértica e seca, com muito sal por causa do Mar Morto. E ele é um deserto, tem frutas docíssimas e é muito legal. Tem um teleférico que sobe até o Monte da Tentação, que é esse aqui. Tá? Esse aqui é um grupo que eu fiz, é o meu último grupo, Monte da Tentação. Aqui tem um mosteiro, então se vê muita coisa, você pode pegar o teleférico e subir, mas não vale a pena a parada com o desgaste e a quantidade de coisas que se vê num roteiro normal. Mar Morto, também é nesse momento ali que se costuma visitar o Mar Morto. O Mar Morto, ele é interessante, não é um mar, é um lago pequeno, a área dele hoje é 650 km².
Ele é muito fundo, evapora água, ele está 400 metros abaixo do nível do mar, 400 e pouco metros. Ele tem 10 vezes mais sal que qualquer outro mar, por isso que você flutua, no mesmo tempo flutua, se você depilou, se você tem um machucado, se você tem uma aliança que não é 100% ouro, né, você vai chorar de dor, se cai no seu olho, nossa, se beber, passa mal. Então, assim, é uma água muito salgada. E, e essa água salgada e essa evaporação rápida e a posição, etc. e tal, faz com que a região tenha uma lama, uma água, um sal extremamente de alta qualidade para fazer uma série de coisas, reumatismo, psoríase e coisas estéticas também. Tem uma linha gigante de produtos no Mar Morto de várias empresas. Algumas já estão no Brasil, que eu acho que a Premier está em shopping hoje em dia. A mais famosa e a tradicional é a Rava. E tem loja em todo canto que você pode comprar esses produtos. E no Mar Morto, quando você vai, você pode testar a lama do Mar Morto, etc. e tal. Existem hotéis. Antes dos hotéis, existem áreas e praias onde os turistas costumam ir, caso não esteja hospedado em nenhum hotel. E ali é um beach club com toda a estrutura, com banheiro coletivo, com toalha para alugar, com barzinho, com comida, com cadeira, com água doce. E se costuma, alguns grupos param aqui para dar o tempo, outros não, mas ou se dorme em um desses hotéis aqui nessa região do Mar Morto. Essa é uma parte bem concentrada, que tem uma série de hotéis, e esses hotéis têm esses beach clubs, né, vamos chamar assim, aqui perto do outro lado da rua. Então, é pago para entrar, tem estrutura própria deles, com cadeirinhas, uma estrutura bem mais bonitinha, digamos assim, alguns com piscina ali perto, e que as pessoas que fazem mais tratamento, que é mais a questão de tratamento, elas vão e se hospedam e passam dias aí, respirando, fazendo uma sequência de tratamentos e terapias para N motivos, N seguro de saúde. Alguns países do mundo, se não me engano, a Suécia, a Dinamarca, um país inclui tratamento para alguns tipos de doença no Mar Morto. Então, uma criança caiu aqui da cadeira. Barulho. Aqui a lojinha, eu gosto muito da Rava, sei que tem outras, mas assim, a primeira que eu vi, é a única que existia na minha época que comecei, é uma marca muito boa, fazia muito sucesso. Eu costumava trazer, isso meu pai pedia, creminho para o olho das mulheres, parece que é uma maravilha, e era na época, né? E já ganhei muito upgrade por causa desses creminhos da Rava. Eu ganhava de presente, trazia no check-in do outro grupo, eu levava de presente para as meninas do check-in e ganhei alguns upgrades para executiva por causa disso. Isso vende de todo canto, não precisa no Mar Morto comprar, isso vende no free shop, às vezes tem promoções que quebra a gente, porque a gente acaba indicando uma loja ou outra para o grupo e chegar no free shop e os caras têm uma promoção, compra um, ganha três. Aí, mas isso é difícil de prever. Ali na região também, então a gente está vendo aqui o Mar Morto, Massada, uma fortaleza da época do rei Herodes, ele construiu em cima dessa montanha, que é uma ilha praticamente em volta desse mar de terra aqui. Ele constrói um palácio, usa o palácio como palácio de férias, seja o que for, mas ele tem uma questão militar muito importante que é a segurança. Então é como se eu estivesse realmente numa ilha. Para você chegar, tem esse caminho da serpente aqui, tá vendo? Que a gente tem aqui embaixo, que é da onde sai o teleférico, e ele vem subindo por aqui e sobe, ou essa pequena rampa que vocês estão vendo aqui, que eu vou contar a história dela um pouquinho para frente, mas basicamente o castelo ele aqui do lado esquerdo é uma imagem ilustrativa, lógico que poderia ser, que parece ser, pelo que encontram hoje de ruínas embaixo. Então ele tem uma estrutura muito interessante de sauna, de água quente, de 2 pisos, isso dá para ver lá ainda. Tem coisas interessantíssimas que mostram o luxo para aquela época desse palácio. Resumo, mudando um pouquinho, passados anos, esse castelo estava abandonado, judeus estavam fugindo dos romanos, os romanos vão matando todo mundo, e aí descobrem que aí em cima de Massadas tem um grupo grande de judeus, e aí eles
tentam subir, mas é muito difícil chegar lá, né? Então, você está em cima jogando pedra, quem está embaixo, a pessoa não tem o que fazer, ela não consegue nem chegar no seu muro para tentar derrubar um muro. O que os romanos fazem, depois de muito, muito tempo, eles montam uma rampa, vou voltar ao slide, eles começam a montar uma rampa, o exército todo, aqui, ó, essa marca no chão, é onde os estudiosos falam que era o acampamento romano. E eles vão montando com terra essa rampa artificial que chega até o muro, e que daí eles arrebentam esse muro depois de muito tempo, mas quando eles arrebentam, essas famílias refugiadas de judeus aí em cima, eles estão todos mortos. Tem um historiador muito famoso durante a visita toda de Israel, chama Flávio Joséfos, ele escreveu um livro, ele acompanhava essas viagens e ele relata todas essas histórias e muitas outras. Então e hoje em dia, depois a ideia dos judeus ali falou assim: nós vamos tirar a nossa vida para que os romanos não usem nossas crianças, não usem nossas mulheres como escravas, como seja o que for. Então aqui vamos, já que está todo mundo morrendo, vamos morrer com honra. E até hoje o exército de Israel sobe aí para fazer o juramento final deles, dizendo que essa história não vai acontecer de novo. Sua garganta seca, só um segundo. Já passamos. Qumran, ali pertinho de Massadas, está Qumran, o Mar Morto continua aqui, Jericó também está aqui do lado, é aquela região em vermelho que eu mostrei, então são várias visitas no mesmo momento, num sol de 40 graus, né? Então, ao ar livre. Qumran é interessante também, é um grupo, são ruínas arqueológicas que de uma comunidade de judeus, de religiosos ortodoxos que fogem da cidade de Jerusalém buscando essa paz, e tem uns costumes um pouco diferentes, são ortodoxos e eles escrevem, eles reescrevem a Torá, o livro deles, né? O Velho Testamento nosso, vamos chamar assim. E aí, em 47, logo que o Estado de Israel estava sendo formado, um beduíno está procurando uma cabra aqui nessa foto, dá para ver, ele acha que a cabra caiu num desses buracos. O que ele faz? Ele joga uma pedra para ver se a cabra grita. Ao invés de ouvir o grito da cabra, ele ouviu um vaso quebrando. Ele fica curioso, vai nesse buraco, tenta entrar, chama ajuda, etc. e tal. Ele achou jarros, esses jarros, eles têm esses manuscritos que a gente está vendo embaixo, e ele pega esse manuscrito e fala: o que eu vou fazer com isso? Ele vai e vende na cidade. Vende. E aí uma pessoa que trabalhava com couro vê aquilo, começa a fazer sapatos, seja o que for, e as pessoas algumas pessoas percebem e questionam. Resumo da história, eles descobrem, eles vão cavalcando e chegam no fornecedor, nesse cara que comprou esses rolos todos desse beduíno, e conseguem reaver alguma parte, eles estudam isso e conseguem provar que o que foi achado, e até Carbono 14, aquela coisa toda, que isso tem 2000 anos, e que isso retrata exatamente o que eles leem hoje na Torá. Então, o Velho Testamento, os livros que eles acharam quase completos, né? Eles fazem a comparação e realmente falam: poxa, o que nós estamos lendo é exatamente o que eles liam há 2000 anos atrás. Então, isso dá uma força interessante para a religião. Esses manuscritos eles estão no Museu de Jerusalém, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Eles têm uma área do Museu de Jerusalém que é 100% dedicada a esses livros. Então, essas ruínas são interessantes. Dá para ver os banhos de batismo, os tanques de batismo, a formato da casa deles, é muito bacana. Tem um filminho que passa contando um pouco da história e é basicamente isso. Saindo daquela região que a gente estava aqui, a gente vai para essa região aqui de cima, tá? Seguindo no roteiro, Tiberíades é um ponto de dormir, é onde se dorme. Alguns hotéis aqui, então esses 3 prédios são hotéis. Aqui para frente tem alguns outros. É uma cidade de veraneio, israelense, classe média, ou até um pouquinho alto. Às vezes tem casa aqui. Tem um calçadão simplesinho, tem barraquinha de algodão doce, de pulseirinha de concha, igualzinho se estivesse, sei lá, uma prainha simples no litoral do Brasil.
É uma cidade interessante, fica na frente do Mar da Galileia, que também é um lago, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ele está abaixo do nível do mar ainda, está 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é a base para as visitas na sequência dos dias e o que se vê é o começo da vida de Jesus, basicamente, nessa região. Um pouco de direção quando você está no Lago da Galileia, o Mar da Galileia, mas é um lago. Tá? Aqui a gente está vendo a Síria, a colina de Golã, essa parte amarela toda, a Síria está atrás, a Jordânia está bem aqui no cantinho e o Líbano está mais para a esquerda. Aqui, perdão, é um barco que se costuma fazer passeios turísticos, que se faz passeios turísticos com quase todo mundo que vai. Então você atravessa de um lado para o outro, basicamente para dar uma sensação do que Jesus vivia naquela época. Jesus, os apóstolos eram pescadores, eram da região da Galileia, eram todos ali de perto. Então a profissão deles era pescar, era o sustento deles. Então esse passeio de barco dá uma relembrada e dá uma ideia do que é do que Jesus via naquela época. O mar não mudou, isso é o mais interessante de tudo. As pedras caíram, as ruínas acabaram, a gente está toda desconfigurada, não consegue entender direito, mas isso é realmente a mesma vista que Jesus via na época dele. Essa é a região da Galileia, então aqui estou mostrando mais ou menos o que existe são lugares bíblicos. Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus. Nazaré, Gruta da Anunciação, onde Maria morava, Maria e José. Tiberíades é a cidade com várias ruínas, mas é a cidade onde se dorme. Magdala são pequenas ruínas, se passa de ônibus, só mostra, mas é a cidade de Maria Madalena. Cafarnaum, a cidade de boa parte dos apóstolos. Pedro era de Cafarnaum, a casa de Pedro era a base de Jesus. A casa de Pedro foi uma das primeiras igrejas, foi um dos primeiros momentos Jesus assim mostrando o que ele mostrou na Bíblia ali durante vários livros que a gente vê. Boa parte foi concentrada num período curto aqui em Cafarnaum. Então foi aqui que ele começou a ganhar os adeptos e os seguidores dele. Corazim também tem milagres e momentos de Jesus aqui, Betsaida também. Então, essas três aqui, esse pedaço aqui a gente costuma visitar, passeio de barco por aqui, e Rio Jordão também. Monte Tabor, Transfiguração de Jesus. Megiddo, uma cidade antiga, no Vale do Armagedon, parte bíblica também. Monte Carmel, também, toda essa parte aqui a gente visita. Vou mostrar Monte Carmel também. Velho Testamento, mas parte bíblica também. Então, nessas noites em Tiberíades se visita toda essa região. Né? Próximo, Cafarnaum, uma das cidades e momentos mais importantes é Cafarnaum. É uma igreja franciscana, é o que se vê, são essas ruínas, independente, em diferentes momentos. Pedra Preta são as mais antigas, provavelmente da época de Jesus. Né? Aqui era a cidade, aqui era a vilinha de pescador, daqui tinham os barcos. E a parte, essa aqui foi construída em cima, dá para ver, eles fazem uma escavação mostrando que a sinagoga da cidade, que é essa foto eu estou de costas para a sinagoga, e essa aqui eu estou de costas para a cidadezinha. Essa pedra branca é bem posterior a Jesus, depois é trazida de fora, porque essa pedra branca não é da região. Então, aqui nessa foto dá para ver um pouquinho mais distante, né? A cidade antiga, tá? Aqui de preto, tá? E aqui a parte mais nova, e essa sinagoga. Essa é uma das visitas. Aqui eu coloco passagens bíblicas para quem quiser, dá um pause no vídeo e depois dá uma procurada, dá uma lida em tudo que aconteceu aí em Cafarnaum. Jesus, basicamente ele cura a sogra de Pedro, e aí está um dos milagres mais interessantes da história. É brincadeira, a sogra é demais. Multiplicação dos pães e dos peixes. É um outro local bíblico ali pertinho de Cafarnaum. Marca a história, marca o milagre da transformação, da multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus faz um sermão na montanha, que é o Monte das Bem-aventuranças, onde ele fala bem-aventurados, é um trecho muito famoso da Bíblia. Então ele vai, passa todo esse sermão da montanha, vai até a beira do lago, que é essa igreja, na beira do lago, tá vendo?
Essa aqui é uma igreja, fica do lado daquela que estou mostrando de dentro. Então, uma região com 2 igrejas. E ele alimenta, ele faz um milagre, ele multiplica os pães e peixes. Então, ele tem que alimentar uma multidão. Ele fala, não podemos mandar o povo de volta para casa com fome. Né? Então, já ficaram aqui me ouvindo muito tempo, vamos dar de comida para esse pessoal, né? E fala, bom, temos comida, a gente tem 3 peixes, 4 pães. Ele fala, fica tranquilo que vai dar, etc e tal. E aí multiplica os pães e é um milagre interessante. E aqui também tem uma outra passagem bíblica, né? Onde Pedro, em teoria, nega, depois ele aceita e tem uma certa uma história bíblica aqui, que depois vocês podem ver com mais calma. Aqui também são fotos mostrando as igrejas. Basicamente, o que eu quero mostrar aqui é o que se visita são igrejas, são ruínas e são locais com histórias conectadas. Então, Cana da Galileia, primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho. Monte das Bem-aventuranças, esse que eu acabei de falar. Né? Ele junta uma turma, tem uma acústica fantástica. Eu já fui com uma igreja grande de jovens para lá, a gente estava com 300 pessoas. E o que a gente fez foi um sermão da montanha ao estilo fora da igreja, no mato, sentado na montanha, que a igreja está marcando o acontecimento, aonde foi ninguém sabe, mas o que nós fizemos? Pegamos essa descida da montanha, então é interessante a acústica da montanha, a acústica do lugar, no lugar aberto você falar para 300 pessoas sem microfone. Então é muito interessante, isso faz uma conexão bacana com a história bíblica também. Monte Tabor, Transfiguração, aqui é dentro do Monte Tabor. Nazaré, que fica ali perto, vocês viram no mapa, Igreja da Anunciação. Aqui onde eu circulei de azul é a gruta, onde tem as marcações que foram passando de geração em geração, mostrando que aqui era a casa da Maria. Então, quando aconteceu isso e ficou todo mundo encantado ou assustado, seja o que for, com a situação ali, e era uma cidade pequena, fofoca era normal, né? Tudo era pequeno, e as pessoas falavam sobre a vida dos outros. Então aqui é a casa. Então depois que as coisas começaram a se moldar, onde é a casa da Maria? Ah, é aquela casa ali. Então isso foi marcando com o passar dos anos esses locais, até que a Igreja Católica, até que a religião se estabeleceu, e a Igreja Católica foi lá falar onde são esses lugares. Chegava nas cidades, é aqui? Então tá bom, estou comprando aqui, vou montar uma igreja. E aí, com o tempo, foi crescendo essas estruturas até o que a gente vê hoje. Igreja lindíssima, vários mosaicos doados por vários países do mundo, 2 andares, esse andar de baixo e aqui é o andar de cima, tá? E ela tem do lado uma outra igreja pequena, que é a Carpintaria de José, que eles falam, mas é uma outra área e se visita na mesma caminhada. Esse aqui é o Rio Jordão. O Rio Jordão é o local de batismo de Jesus. Então, muitos grupos querem se batizar. O que aconteceu o lugar do batismo, ninguém sabe exatamente onde foi, muito provavelmente perto de Qumran, perto do Mar Morto, longe daí. Mas como é um lugar, é uma cidade turística, aqui é o comecinho do Rio Jordão. Aqui é a saída do Rio Jordão do Mar da Galileia, vou mostrar no próximo slide. Eles montaram uma estrutura muito bacana para se batizar. Então, cada grupo pode pegar um palco desse, vamos chamar assim, tem toda a estrutura com água, com corrimão, e tem banheiro, tem bata, tem tudo, tem lojinha. Você vem, traz o grupo, é o momento de batismo, o padre, o pastor, normalmente põe todo mundo sentado aqui, fala algumas coisas e vai batizando as pessoas que querem se batizar ou reconfirmar batismo. Então, eles fazem um diplominha bonitinho e quando você compra o acesso para o banheiro, para sua bata, e você ganha o diploma, 15, 20 dólares por aí. Aqui é o Rio Jordão, rio importante, né? Israel tem um problema muito sério com água. O Mar da Galileia, que eu mostrei agora atrás, é a segunda maior fonte de água. Ele segura a água ali para não perder a água, porque a água, depois que sai do Mar da Galileia, depois que ele é formado, então se a gente pegar aqui o slide da esquerda, Monte Hermon, monte mais alto, é pedaço de Israel, pedaço da Síria, pedaço do Líbano. Aqui tem fontes de água que juntam e formam o Rio Jordão. Aqui em cima tem um pouco mais forte o ritmo da água, tem umas quedinhas de água. Eu já fiz rafting aí nessa parte de cima, interessante, com um grupo de jovens também de igreja. E depois que ele entra no Mar da Galileia, eles seguram a água, né?
aqui atrás dá para ver exatamente esse ponto que é a saída do Mar da Galileia para o Rio Jordão. E eles seguram a água por quê? Porque o Rio Jordão vai chegando aqui, depois dessa cobrinha aqui embaixo, ele chega no Mar Morto. Chegou no Mar Morto, a água já era. Essa água doce e boa, para se consumir, beber, plantar e fazer o que quiser, ela estraga por causa da quantidade de sal, vira só minério. Então, existem indústrias que dependem disso, mas eles controlam e balanceiam. A primeira bebida, primeiro só água para beber, e depois vocês podem ter água, mas primeiro eles consomem e eles seguram o nível do Mar da Galileia e o Rio Jordão. Tá? Então, basicamente é isso, o local de batismo e a importância do Rio Jordão. Monte Hermon, só para ilustrar rapidamente aquela foto que mostra um pouquinho de neve. Sim, tem neve, tem estação de esqui, ela funciona alguns meses, alguns momentos por ano, às vezes, mas ele está 2.800 metros acima do nível do mar. Então, tem uma área de esporte interessante. Quando acaba a neve, tem mountain bike, etc. e tal. A dificuldade daí, realmente a dificuldade é a proximidade da Síria e do Líbano. Então, se isso não fosse perto da Síria e do Líbano, eu tenho certeza que seria um sucesso esse espaço lá em Israel, o esqui, esse estilo de turismo, tenho certeza. Mas essa proximidade realmente acaba assustando um pouquinho as pessoas. Monte Carmelo, mostrei ali, Meguido, Monte Carmelo. Aqui é uma profeta Elias, desafia profetas de Baal. É interessante a história bíblica também, Velho Testamento, se costuma visitar algumas igrejas, outras não. Isso é Haifa, uma cidade portuária que eu mostrei que é uma das praias. Então aqui dá para ver o porto. Isso aqui é o santuário dos Baais. É uma religião complexa, estranha. Depois vocês podem até pesquisar no Google, seja o que for, para entender melhor, mas é da época otomana. Ele é um profeta como Maomé, e dizem que como Jesus também, usa Velho Testamento, Novo Testamento, da região. É um brolho de informações ali, é uma região muito pequena, mas muito rica. Então, aqui é a sede deles. Tá? Agora eu já estou descendo um pouquinho mais do mapa, indo sentido Tel Aviv. Estou já saindo da região da Galileia, já acabei meu dia, já fui até Haifa, que é o Mar Mediterrâneo, e já desci agora sentido Tel Aviv, Jerusalém. Esse é Cesareia. Cesareia é uma cidade romana fundada por Herodes, era o porto da época de Jesus, era onde atracavam os navios que vinham de Roma. E tem um anfiteatro lindíssimo. Então vocês podem procurar no YouTube, vocês vão encontrar alguns shows de artistas clássicos, famosos, aí nesse teatro. É lindo, 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 lindo. Tem uma vista maravilhosa, tem uma acústica fantástica. Então quando a gente tem um grupo, alguém que cante, saiba cantar, ela vem aqui, ó, aqui, e canta qualquer coisa, o grupo fica sentado aqui em cima, se ouve perfeitamente. E é um lugar muito bonito, é uma cidade romana. Aqui, se você pegar esse pedaço aqui, lembra um pouquinho que é entre o teatro e do lado do teatro mostra a cidade. Então, é um lugar que se visita pouco, está sempre em escavação. Então, mas se passa de ônibus, você consegue ver essas escavações desses lugares. E aqui é um aquaduto. Aqui não tem água doce. O que Herodes fez? Ele era megalomaníaco, né? Ele construiu um aquaduto lá do Monte Carmelo, de quilômetros e quilômetros de distância até chegar na cidade para abastecer, com um desnível muito pequeno. É interessante, então, como a água corre num desnível muito pequeno, e ele constrói, e tem uma parte em pé ainda, fica próximo daí, então se para com o ônibus no aquaduto, se tira uma foto, se conta a história, vai para Cesareia, visita essa região do teatro e das outras coisas que tem em volta do teatro. Lindíssimo, vale a pena conhecer. Próximo, tá? Então, já estou descendo de Haifa, Cesareia está aqui, agora a gente chega em Netânia e Netânia e Tel Aviv, né? Então, se a gente pegar as duas cidades aqui, Netânia é uma cidade um pouco menor, é uma área muito high-tech, tem grandes escritórios, grandes empresas estão em Netânia, né? E nesse trajeto em Tel Aviv e Netânia tem as grandes empresas de tecnologia, eles chamam ali de Silicon Wadi, né? O deserto do silício, vamos chamar assim. Tel Aviv, perdão, Netânia, então a 30 quilômetros de Tel Aviv, 14 quilômetros de praia, uma população pequenininha, mas é uma cidade grande e tem muita coisa high-tech. Tel Aviv é a parte
mundana desse lugar religioso que é Israel. É uma cidade muito viva, muito ativa, muito bonita e muito gostosa de se passar um tempo. Uma cidade um pouquinho maior, tá? 500 mil habitantes, é um centro econômico do país e a segunda maior cidade de Israel. É Jerusalém, Tel Aviv e por aí vai. Perdão, andando. Deixa eu ver. Puxa, um erro na minha apresentação, mas tudo bem. Eu vou mostrar agora um pouquinho, antes de finalizar com Jerusalém, eu vou mostrar um pouquinho, tirando da ordem, perdão, agora que eu já comecei, não tem como voltar, mas eu peguei uma versão que eu não tinha finalizado aqui, mas eu consigo mostrar tudo. Aqui, a minha ideia aqui era mostrar os hotéis de Tel Aviv, e depois eu posso até voltar, vou voltar, tá? Pulando aqui, Silicon Valley mostra as empresas aqui que estão na região, é um país que tem muitas empresas, né? Intel, 9 mil funcionários a Intel tem, IBM, Google, eles são grandes, são bons de tecnologia, e essa é a ideia. Isso aqui é um pouquinho mais de Tel Aviv, mostrando a praia, Jope, que é uma cidade antiga, conectada com Tel Aviv, tá? Mas é uma cidade antiga, bíblica também, uma das portas de Jerusalém, da direção de Jope, Jaffa, tanto faz, restaurantes à beira-mar e tudo mais. Um pouquinho mais de Jaffa, um lugar para se, assim, apesar de ser antigo, não é um lugar religioso, muito ateliê, muitas coisas, cafés, restaurantes gostosos, lojinhas, então é muito agradável Jope, caminhar à tarde, final de tarde em Jope. Tá? Essa é uma padaria muito famosa em Jope, que vende pães e pães doces e faz fila para comprar. Esse aqui é um mirante, se tem uma ideia bacana de Tel Aviv, da proximidade de Jope com Tel Aviv, onde o guia costuma parar para dar uma explicação, às vezes até almoçar aí, e a gente chega em Jerusalém. Tá? Jerusalém é a cidade principal, é o motivo da visita basicamente de todo mundo, né? A cidade mais famosa para quem tem interesse religioso de turismo é Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade muito bacana. Né? Também 920 mil habitantes, 1 milhão e 300 na parte externa das cidadezinhas conectadas com Jerusalém. Essa aqui é uma rua de pedestre que se costuma passear de noite com lojinhas de todo tipo, lojinhas de turista, banco, câmbio, lanchonete, bar, tem tudo aqui na Ben Yehuda. Essa aqui é a King George Street, que é a rua que está bem Yehuda, está bem aqui atrás, bem atrás desse trem, começa bem Yehuda. E aqui estou mostrando uma rua que era uma rua normal, mas ela virou uma rua só passando esse tram. E calçadão e os cafés ganharam uma calçada maior e começaram a explorar bem diferente aqui. A prefeitura está aqui, a cidade velha está aqui perto. Esses são os policiais, os meninos do exército que estão, às vezes, trabalhando ou saindo de um lugar para outro, elas sempre estão circulando. É normal você ver mulher com metralhador na rua, gente apaisana com pistola na cintura, são sempre simpáticos, o pessoal do exército, da polícia, sempre tiram foto com todo mundo que quer, bem bacana. Lojinha, ali o centrinho de Jerusalém, estou fora da parte turística ainda, mas é o que se costuma fazer fora a visita religiosa, tem muita coisa religiosa agora, então é sempre bom ter esses breaks. Lojinha de kippah, onde o turista gosta de comprar, tem todos os desenhos e tipos, religiosos ou não, tem dos Simpsons, tem do Kiss aqui, Grateful Dead, Flash, então eles brincam muito com isso. Essa rua toda de guarda-chuvas é recente agora, que essa moda começou a espalhar pelo mundo, né? Mas essa rua tem uma rua bacana, cafés, lojas, etc e tal. Esse é um mercado o mercado de Jerusalém, um mercado fora da Cidade Velha, um pouco mais renovado e bonito, e reformaram, era bem simples esse mercado, mas ele ficou muito bonito agora, então tem cervejarias, hamburguerias, você consegue comprar chá, temperos, tâmaras aqui, tomar um suco, de tudo, padaria, então é um lugar legal, que você vai para comprar uns temperos e trazer para casa. Basicamente, esse chá bem bacana, também trouxe alguns essa última viagem. É um lugar que é bacana passar algumas horas, sim. Agora vamos começar a parte turística. A parte turística
basicamente que a gente começa em Jerusalém, a cidade velha, onde está quase tudo o que aconteceu e onde eles viviam naquela época de Jesus, e os dias finais de Jesus é em Jerusalém. Então, Jesus vai, chega de Jericó, sobe a montanha, etc. e tal, entra em Jerusalém, e passa esses momentos finais ali, tem a última ceia e a Via Dolorosa, que é a condenação, flagelação, condenação e crucificação de Jesus, nesse pedaço aqui que a gente está vendo nessa foto. O Muro das Lamentações fica aqui, as duas mesquitas, que é a briga eterna entre os judeus e os árabes. Isso aqui era para ser o templo de Israel, vou mostrar na foto da frente, era para ser o templo de Jerusalém. Aqui foram os dois templos feitos pelos reis Salomão e Davi, e são os dois templos que ele, aqui, histórias bíblicas, etc. e tal, e que aconteceu com o passar dos anos, com a saída, com o domínio árabe, etc. e tal. Aqui virou um ponto importante para os muçulmanos também, que aqui nessa mesquita, Maomé tem uma história de Maomé, aqui ó, antes de subir ao céu, e aqui é onde Maomé subiu aos céus. Então, esses dois pontos dessa área, a área tem uma história conflitante com Maomé e com a pedra mais sagrada e a montanha mais sagrada para os judeus, que é o local de quase sacrifício de Isaac. Isaac, perdão, que agora quase sacrifício, Abraão, quase sacrifício do primogênito de Abraão, tá? Então depois eu refaço a história, estou com um monte de coisa aqui na cabeça. Muro das Lamentações, então por isso que tem essa briga até hoje. Essa é uma área de árabes no meio de uma área de judeus. Então aqui conectado é a área judia da Cidade Velha. Eu vou mostrar mais para frente a divisão. Aqui uma foto antiga, só para mostrar como era antigamente. Aqui é a Al-Aqsa, aquela da cúpula preta, e essa da cúpula dourada, antes de ser dourada, antes de ser ouro. Aqui são as portas, hoje em dia que a gente vê. Então nós temos a porta de Jaffa, que é a porta que direcionava para Jaffa, aquela cidade que a gente estava em Tel Aviv. A porta dos leões, tem a porta do lixo, tem a porta de Damasco, que direcionava para Damasco, e a porta dourada, que é uma porta bíblica, que o Messias, quando chegar, ele desce pelo Monte das Oliveiras, ressuscita os mortos que estão ali, por isso tem um monte de túmulo ali, e ele entra na cidade pela porta dourada. A porta está fechada até hoje, e estamos esperando o Messias. É uma briga religiosa que eu não vou me meter aqui. O que tem embaixo daquela cúpula dourada não se entra mais. Antigamente se entrava, eu tive a oportunidade de entrar uma ou duas vezes lá, logo no começo, mas depois nunca mais entrei e não pode entrar. Então essa é uma foto antiga que mostra o que tem lá dentro. E aqui conta um pouquinho da história também. Dá um pause no vídeo, dá uma lida, e se você achar interessante, pode estudar um pouquinho melhor. Aqui falando, a história de Jerusalém, atacada, capturada, destruída e construída mais de 23 vezes. Então, existem muita ruína sobre a outra. O Muro das Lamentações, para você ter uma ideia, esse é o Muro das Lamentações. Essa foto é desfocada e feia, mas esse é o Muro das Lamentações. Ele vai muito para baixo. Tá? Então, tem um pedaço aqui, uma portinha que se entra e consegue visitar essa parte interna do Muro das Lamentações. E é uma dica bacana para quem quiser conhecer alguma coisa que nem todo mundo conhece. Tá? Esse é um paralelo agora e antigamente. Então, para você ter uma ideia, aqui ó, esse é o Muro das Lamentações, tá vendo? E aqui dá para ver que continua para baixo. Tá? Isso aqui é o teto de uma casa. Então ela continua bem para baixo. Isso aqui já é bem mais recente do que a época que... E por que Muro das Lamentações? Perdão, vou aproveitar agora. Ele não chama Muro das Lamentações, é só em português, porque dizem que os judeus vão lá lamentar a destruição do templo. Mas ele em inglês chama Western Wall, que é muro oeste, perdão, leste. Oi. Coloca, por favor. Desculpa. Então, é porque a parede do templo que ficou em pé, o restante todo destruiu. A única coisa que sobrou do templo era a parede. Então, a conexão que eles têm com o templo,
é o Muro das Lamentações, por isso que vem todo judeu aí, ele é dividido entre homens e mulheres, homens na esquerda, mulheres na direita, e, e os judeus ortodoxos, não ortodoxos, bar mitzvah, eles vêm sempre ali celebrar algum momento religioso da vida deles, tá? Seja uma criança entrando na idade dos 14 anos, se não me engano, ou seja, uma mulher casando, elas se dividem, vai com as amigas para o lado direito e os homens com os amigos para o lado esquerdo. Eles se juntam pertinho da grade, conversam, cantam, dançam, então tem de tudo aqui no Muro das Lamentações. Essa é a divisão que eu falei, a Cidade Velha é dividida, isso é uma coisa real hoje, tá? Aqui é o Domo da Roca, aquela tem cúpula dourada, cúpula preta, né? O bairro judeu, que fica aqui pertinho, tá? Conectado com as lamentações. Conectado com ele é o bairro árabe, tá? O bairro cristão e o bairro Armênia. Então, Armênia é cristão, então isso aqui basicamente é tudo cristão, que é a parte das lojinhas. E aqui é a parte da Via Dolorosa. Então, aqui eu acho que eu mostro a Via Dolorosa, isso. O que se costuma fazer aqui dentro deixa eu ver se eu tenho aqui, não. É entrar no Muro das Lamentações, visitar a Esplanada do Templo, visitar o Muro das Lamentações, visitar a Esplanada do Templo, sem entrar nos Mosquitas, sai por aqui, Igreja de Santa Ana, Tanque de Betesda, Flagelação, pega a cruz, Jesus pega a cruz, faz a Via Dolorosa, que é basicamente esse caminho, tá? A Via Dolorosa segue por aqui, mas não tem rua hoje, vem por dentro umas igrejas, é um caminho alternativo ali, e que se sai no Santo Sepulcro. Mas o turista normalmente vem por aqui. Quem for comigo, tem um monte de gente que já conhece esse caminho aqui. Você vem por dentro das igrejas etíope, passando por portas, você acaba saindo no mesmo lugar, que era um caminho antigo. Mas hoje em dia você faz pela ruinha aqui, cheio de lojinhas, que eu mostro aqui. Então, basicamente, a Vila Loura é essa, onde passa um grupo de turista lotado, mas passa um rapazinho com uma carretinha cheia de cabrito morto, né? Ou frango, ou qualquer outra coisa que eles precisam transportar, porque a casa deles é aí. Então, ele tem uma atividade normal, mas além da atividade normal do dia a dia, cotidiano de quem mora aí, quem faz compra aí, tem os turistas, e por isso tem essas lojinhas de souvenirs o trajeto inteirinho. Então, é um momento tenso e cada parada da Via Dolorosa tem algum símbolo e alguma coisa marcando, essa é a sétima estação, aqui Maria limpou o rosto de Jesus, e por aí vai. Primeira estação, aqui ele foi condenado por Pilatos, aqui ele recebeu a cruz, daqui ele começa a andar, e por aí vai, até chegar no Santo Sepulcro, que são as últimas estações. Aqui embaixo é o tanque de Betesda, é o começo da Via Dolorosa, se costuma visitar, que era um tanque onde Jesus curou um paralítico. Tem uma igreja com uma acústica fantástica e linda aqui, e é o começo de uma visita. Quando a gente chega no final da Via Dolorosa, daquelas ruínas que a gente encontra o Santo Sepulcro, a gente não consegue ter uma ideia do que é aí dentro, mas essa foto aqui da esquerda mostra exatamente os três. Aqui é o Gólgota, aqui, deixa eu tirar o meu guia aqui da frente, aqui é o Gólgota, aqui é uma pedra, é a entrada principal, que é onde a tradição indica que Jesus foi preparado para ser enterrado, e aqui é o túmulo de Jesus. Tá? Então, os três últimos momentos foram aqui. Existem uma série de divergências entre católicos e protestantes, vamos chamar assim, não evangélicos, são protestantes, é o começo da divisão, né? Dentro dos protestantes existem várias outras ramificações, mas basicamente é isso. Então, essa outra linha alega que dentro da cidade, dentro dos muros, não se enterrava ninguém, então Jesus não ia ser enterrado aqui dentro da cidade. Tem gente que fala que o caminho dos muros mudou, e o muro que chamava Gólgota, que é caveira, ele acaba tendo sentido num outro lugar, que é esse lugar aqui, que chama Jardim do Túmulo, ou Garden Tomb em inglês. Um cara do exército inglês estava fazendo patrulha em cima dos muros da cidade, que ficam muito próximos aqui. O cara está em cima do muro, ele viu uma forma de uma caveira na montanha.
Ó, parece uma caveira, boca, olhos, e ela tem um fundinho de nariz aqui, né? Essa foto aqui dá para ver diferente. E eles começaram a procurar aqui em perto e acabaram achando um túmulo aqui. Essa parede aqui, ela é a continuação dessa foto aqui para a esquerda. E eles acharam um túmulo, e o túmulo estava inacabado. E Jesus foi enterrado num túmulo emprestado e inacabado. Então começaram a fazer a conexão, falaram, poxa, foi aqui, né? Então, pela história bíblica, graças a Deus ele não está lá, né? Porque ele ressuscitou. Então, o túmulo está vazio, mas é um ponto de visita e de discordância entre as duas igrejas, entre as duas linhas do cristianismo, né, sobre o túmulo de Jesus. Alguns grupos visitam os dois, os grupos católicos só visitam um, os grupos protestantes, evangélicos, seja o que for, eles costumam visitar os dois. Aqui é um outro lugar ali dentro dessa miolo também da cidade velha tem o túmulo de Davi. Então aqui tem o túmulo de Davi, ele fica no meio realmente da parte judia e é uma casa super simples que entra e não se vê nada, se vê exatamente o que vocês estão vendo aqui, dividindo sempre mulheres e homens em dois lugares diferentes. Aqui no Monte Sião, que é onde tem o túmulo de Davi, cenáculo, etc. e tal, tem essa igreja da Dormição de Maria, muito bonita também. Se costuma visitar, ela tem uns horários de cultos, de missas, em que ela acaba fechando, então tem que ter a experiência do guia ali, o guia local, ou até do tour líder, seja o que for, para não chegar lá e não ter uma missa ali acontecendo. Os guias todos têm contatos de padres em igrejas, os bons guias, né? Então, costuma ligar para um, fala, o que está acontecendo? Cabe meu grupo? Não cabe? Consegue uma capela para mim fazer uma missa? Então, tem sempre essa jogada durante essas viagens. Aqui é o cenáculo, que fica bem em cima da tumba de Davi. Tá? O cenáculo, o local da última ceia, é um pouco turístico aí. Tá? É uma decoração meio da época dos cruzados ali, é uma coisa que não tem muito sentido, é uma tradição que costumaram levar ali e virou moda. Na minha opinião, está longe de ser o cenáculo. O cenáculo foi um lugar da última ceia de Jesus. Tenho certeza absoluta que o lugar das refeições antigamente eram casas muito mais simples e foi realmente uma casa que eles fizeram o cenáculo e a última ceia de Jesus. Mas de qualquer maneira é um ponto que o turista consegue visitar. Basicamente a parte turística acabou, existe o Museu do Holocausto, que é muito lindo, não se pode tirar foto lá dentro, mas tem o Museu do Holocausto, esse é o Museu de Jerusalém. O Museu de Jerusalém é onde estava aquelas manuscritos do Mar Morto, e ela e outras coisas mais para se visitar como um museu qualquer. Fora de Jerusalém, é uma outra cidade, mas dentro da mesma região e do mesmo dia de visita e momentos de visita, hotel de hospedagem, é Belém. Então, Belém é um que sai um pouquinho fora do contexto da rota, não tem o que fazer. Belém é um lugar de nascimento de Jesus. Então, Maria, José e Jesus eram de Nazaré. Nazaré é um pouquinho distante, lá na Galileia. Eles estavam viajando para o censo, para participar do censo. E aí, durante a viagem, Jesus acaba nascendo numa manjedoura em Belém, que era uma terra de pastores, era onde era os jardins de Jerusalém, fica do lado, pertinho. Então, era ali que os pastores ficavam com um rebanho de ovelhas, etc. e tal. Né? Então, Jesus nasce ali. Hoje é uma igreja dividida em duas também. Então, nessa foto aqui é a área externa. Você entra por uma portinha bem pequenininha aqui, portinha baixa, meia altura, para não entrar cavalo, para não ter destruição na época dos cruzados, e mantiveram assim. Você entra nessa igreja e aí você encontra a grego-ortodoxa aqui, e do lado esquerdo da grego-ortodoxa tem essa outra igreja romana, que é onde fazia missas do galo antigamente. E dentro, aqui embaixo desse altar, embaixo do altar da igreja grego-romana, tem essa parte que era marcada com uma manjedoura, uma estrela dourada e prateada, e aqui essa é a visita de Belém. Belém é uma cidade toda fechada e murada. Para entrar aqui, o seu guia de Israel fica do lado de fora, você pega um guia local de Belém árabe do lado de dentro, tem guia que fala em português lá dentro, sim.
E ela é toda decorada, tem isso aqui, é aquela arte do Banksy, né? Aquele artista que ninguém sabe quem é. Ele fez algumas artes aqui no Muro de Belém. Antigamente não precisava disso, você passava com o ônibus, ia normal, mas depois que ficou tenso, 2005, aquele slide lá de 2005, eles fizeram esse muro e acabou a festa, basicamente. A gente, para entrar e sair para o árabe é muito difícil. Festa porque muita gente trabalhava em Jerusalém, morava em Belém, e quando eles fizeram isso, a pessoa não consegue mais trabalhar em Jerusalém. Então, muita gente perdeu o trabalho, mas isso é fruto de uma briga de 4.000 anos que a gente não vai entrar agora em detalhe. O que se costuma comprar de souvenirs durante a viagem, basicamente é o que vocês estão vendo aqui, muito lenço, muita cruz, muito menorá, muita bolsa, muito cartão postal, muito... Só um segundo, desculpa. Por favor, Mariana. Muita menorá, colar, etc e tal, perdão, desculpa mais uma vez. Tá? Então esse é o tipo de lembrança que se costuma levar da Terra Santa para casa. O sul de Israel, rapidinho, Eilat, aquela cidade linda que eu mostrei, uma cidade turística também. Você pode se hospedar aí, pode curtir, mas eu acho que é um lugar muito distante e esse tempo de férias e de descanso, normalmente o turista prefere fazer na Europa, que é o ponto de conexão, do que ir para Israel e ficar aí relaxando num hotel em Israel. Tá? Mas é uma cidade muito linda, gosto muito daí. Partilho da Palestina, tá um pouco estranha, longa, eu vou acabar dando uma agilizada aqui na, na palestra, tá? Essa parte sul também, minas de cobre, passeios, parques nacionais, é um país com muita coisa. E aqui eu vou entrar naquela última parte de comida, que se costuma comer em Israel. É uma culinária um pouco diferente, temperos um pouco diferentes. Aqui eu estou mostrando o café da manhã, basicamente. O que eu queria mostrar é em cima um hotel 5 estrelas, que é uma Mila, e embaixo um hotel Leonardo, que é uma categoria turística que a gente vai ver daqui a pouquinho. Café da manhã, vocês vão ver aqui que vocês vão encontrar tomate, vocês vão encontrar pepino, vocês vão encontrar peixe cru, vocês vão encontrar salada, vocês vão encontrar pães, pães doces, omelete, tudo que tem nos Estados Unidos, ou tudo que tem em qualquer outro hotel do mundo. Além disso, você vai encontrar esses peixes, tomates e tudo mais. Então é um café da manhã diferenciado. Opa. Comida também. A comida de rua, qual que é o hot dog, qual que é o hambúrguer de Israel, né? É o shawarma. Shawarma é a comida popular de rua que existem dois tipos. Você pode comer num pita, você pode comer nesse pão na lafa, esse pão grande. Esse costuma cortar essas carnes. Não é churrasquinho grego, mas o churrasquinho grego foi inspirado nisso aí. O churrasquinho grego, o giro da Grécia e o shawarma no mundo árabe. Então é uma comida muito tradicional, eu adoro, sabe? Então você escolhe as saladas que você quer colocar, o tipo de carne que você quer colocar. Tem umas de cordeiro, tem de carneiro, tem de cordeiro, tem de frango, tem vários tipos, os bons lugares você escolhe, eles montam. Aí você põe a salada, batata frita, salada, pepino, tomate, tem repolho, cebola, tem um molho de manga, doce apimentado, tem várias coisas gostosas que eles costumam fazer esses recheios e fazer, tá? Falafel também é uma comida de rua, se pode comer um bolinho como se fosse uma coxinha, um bolinho de carne, grão de bico moído, temperado e frito, uma delícia também. E os hotéis, tá? Então deu uma misturada, fugiu um pouquinho ali do que eu estava planejando, mas vamos nessa, eu consegui mostrar tudo. Em Jerusalém, esse hotel chama Mamila, um hotel super. São cento e poucos quartos, não é muito grande. Ele fica do lado de um shopping, pertinho da Cidade Velha. A Porta de Jaffa fica aqui. Tem um rooftop lindíssimo, 5 estrelas, moderno, claro, moderno, é, bem interessante. Banheiro aberto, isso é às vezes estranho, né? Banheiro, que eu digo, porta de vidro, não dá muita privacidade em alguns quartos, mas é um hotel muito bacana. Esse é um hotel básico. Esse aqui mostra o que o turista 3 estrelas, turística superior, turística, é o que encontra. É esse tipo de hotel.
tá? E o Hotel Leonardo, essa rede Leonardo acabou comprando vários hotéis que estavam fechando em Israel por essas oscilações de turista, por causa de guerras e conflitos, os turistas acabam sumindo. Então, o Leonardo mostra bem isso. Mostrei alguns restaurantes lá. Esse é um restaurante em Tel Aviv, mostrando mais o estilo de restaurante, de vida que se encontra, né, que foge um pouco às vezes do que a gente imagina que aconteça lá. A gente vê esses lugares turísticos e pedra, e pedra, e pedra, e coisas religiosas, e de repente a gente vê um restaurante gostoso desse, um Hotel Mamila, um restaurante como esse, que é demais, é claro. Muito gostoso em Tel Aviv, de Jerusalém, tá? Aquela área dos guarda-sóis, guarda-chuvas pendurados, tem uma pracinha com 3, 4 restaurantes em volta, tem uma doceria aqui e tem o Eu Pecolino, que é um deles. Bom restaurante, também gostoso, diferente, né? Restaurantes pequenos, chefes, né, diferentes, comida interessante. Essa comida de praia, essa foto, uma refeição inesquecível, para mim, adoro isso. Então você pega isso, você entra num bar, num restaurante, às vezes até turístico, eles têm isso. Aqui são tirinhas de frango com gergelim, a saladinha que eles chamam de, a salada que eles chamam de salada é tomate, pepino, cebola, coentro. Aqui tem hummus, aqui tem falafel, aqui tem pão pita, aqui tem um pouquinho de arroz. Então você fica isso, family style, e as pessoas vão comendo. Essa é a melhor refeição que tem de Israel. Muito boa, isso dá saudade. E acho que é isso. Agradecer. Foi longa, mas espero que ajude quem estiver pensando em visitar ou quem quiser vender. Eu acho que tem informação aí bacana para te situar bem no país e não falo hebraico, mas eu resolvi colocar isso. Deveria ter aprendido, mas não quis aprender. O inglês é tão comum e fácil, inglês, espanhol, seja o que for, é uma mistura de gente. Então, assim, num quarteirão se encontra russo, francês, inglês, espanhol, se encontra de tudo, porque veio gente do mundo inteiro para lá. Então, inglês é uma língua necessária para se conhecer em Israel, mas algumas coisas eu sei. Emina, esliha, esliha, por favor, Emina é de esquerda, e bobeiras assim, né? E obrigado é toda, e obrigado, muito obrigado é toda, Rabá. Então, muito obrigado a todos e vamos nessa. Espero que vocês gostem e visitem Israel.